Bom, pessoal, boa noite. Né? Primeiramente, gostaria de pedir desculpa para vocês em relação à questão das atividades síncronas. Eu não sei, eu fiz uma confusão, mas agora eu reorganizei, fiz tudo bonitinho, tá? Fui na agenda, e aí vocês vão perceber que a gente vai ter semanas que a gente vai ter atividade síncrona consecutiva, né? Que é o caso, por exemplo, dessa semana, a gente tem essa semana e semana que vem. E aí a gente vai ter uma semana sem, depois a gente vai acabar tendo 3 seguidos, depois tem um hiato, tá bom? Então, esse cronograma aí é o que vale. Então, a gente tem essas atividades síncronas aí até o final do semestre, certo? Só faltam essas, na verdade, né? Então, a gente vai encerrar a parte teórica do módulo 2 hoje, e aí vocês têm até o dia 28 de setembro para postar, né, as 4 atividades referentes a esse módulo, certo? E aí, dia 29, eu vou apresentar o módulo 3 para vocês, discutir seleção natural, e aí os demais temas estão aí projetados, certo? Eu coloquei essa apresentação de slides lá no grupo do Avamoodle, certo? Dito isso, nós vamos iniciar nossa discussão hoje do terceiro mecanismo evolutivo, tá? Só lembrando que a gente discutiu 2, né, que foi a deriva genética e a recombinação, na última atividade síncrona que a gente teve. Hoje nós vamos discutir o primeiro mecanismo que está relacionado à modelagem de variabilidade, tá? Que é a deriva genética. Eu coloquei o título da aula Deriva Genética e Efeito do Fundador, que o efeito do fundador é um tipo de deriva genética, certo? Não sei se vocês se lembram, quando a gente discutiu a questão lá da cor da pele, dos tipos sanguíneos, e aí eu discuti com vocês que a questão da cor da pele, que um dos mecanismos que explica o fato dos habitantes da América eles terem pele mais clara do que se esperaria, considerando a região, a localização dessas populações na região tropical, a gente consegue explicar isso em parte em virtude do efeito do fundador. A mesma coisa acontece com os aborígenes da Austrália. Apesar de ser uma região de alta latitude, a cor da pele da população é mais escura do que o esperado, porque provavelmente aquela população é recente e não houve tempo suficiente para que houvesse seleção que favorecesse, que mantivesse, né, uma frequência alta de indivíduos de pele clara, certo? Então, é um tipo de deriva genética, só que tem, digamos assim, um evento evolutivo muito recorrente, certo? Na natureza. Então, por isso que eu coloquei ele até como se fosse um subtópico, tá? Mas é deriva genética também, certinho? Antigamente, eu costumava discutir seleção natural primeiro, e eu deixava a deriva genética para depois, né? E aí eu considerava principalmente a questão histórica, né? Porque se a gente parar para pensar, o primeiro mecanismo evolutivo que foi definido como tal foi a seleção natural. Né? Tanto é que a teoria de evolução do Darwin é chamada de teoria de evolução por seleção natural. Porém, é mais interessante a gente, talvez, entender que boa parte, né, da modelagem de variabilidade ela ocorre de forma aleatória. Então, existe aí uma contribuição muito importante da deriva genética para a modelagem da variação que existe nas populações, né? Então, tem muita coisa que a gente consegue encontrar um significado adaptativo, portanto, aquela determinada característica evoluiu por seleção natural, mas muito da variação, ela é modelada por eventos aleatórios, tá? Que a gente vai chamar de forma genérica de deriva genética, certo? Na aula de hoje, eu vou discutir, além da deriva genética, outros eventos, né, populacionais que ocorrem de forma aleatória, mas que não têm uma relação direta com a variação genética, tá? Então, por exemplo, as questões de variação ambiental e tudo mais. Tá? Então, a aula de hoje eu vou trazer muitas questões de genética, mas também muitas questões de ecologia, certo? E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é deriva, né? Deriva vem do verbo derivar, que significa ir para qualquer lado, né? Então, quando a gente diz que um barco está à deriva, significa que ele está, né, que ele está sem rumo, né? Mas a palavra mais importante quando a gente fala de deriva genética é aleatoriedade, ou seja, é um processo que ocorre de forma casual, não tem um significado adaptativo.
Então, quando a gente analisa um caractere que evolui por deriva, não necessariamente ele é um caractere que produz algum tipo de adaptabilidade para o organismo, certo? O conceito de deriva genética ele pode ser traduzido como variação ou mudança aleatória na frequência gênica a cada geração, certo? E aí, nesse sentido, por acaso, né, alguns alelos não são transmitidos para a geração seguinte. A gente vai discutir algumas circunstâncias, né, que podem levar essa não transmissão para a próxima geração, mas a atividade prática que está prevista para o próximo módulo, vocês vão simular eventos de deriva, e aí eu acho que aí vai ficar um pouco mais claro como que é possível que alguns alelos tenham maior probabilidade de ser eliminados que outros, tá? E não tem nada a ver com conferir ao organismo alguma vantagem para sobrevivência ou reprodução. E aí, claro, né, se é um evento probabilístico, quanto menor tamanho populacional, maior o efeito, certo? Então, a deriva genética ela tende a ser mais intensa em populações menores e menos intensa em populações maiores. Outra questão também, quando a gente analisa o nível molecular, é mais provável que haja evolução por deriva genética do que evolução por seleção natural. Quando a gente pensa na evolução dos genomas, dos transcriptomas, dos proteomas, certo? E aí tem um exemplo, né, de evolução por deriva, que simplesmente em virtude do cruzamento, as frequências de um determinado caractere vão variar de uma geração para outra. Então vejam que, imaginem que existam besouros, né, numa geração parental, que eles apresentem cor verde ou cor marrom. E aí, no caso, imaginem que 75% dos besouros, né, dessa geração parental ou de primeira geração apresentam cor verde e 25% apresentam cor marrom, ou apresentam, desculpem, um alelo para cor marrom. Então, 75% dos alelos aqui estão relacionados à cor verde e 25% à cor marrom. E aí, só lembrando que alguns indivíduos podem ser heterozigotos, tá? Então, essa população ela teria uma frequência, né, de 75% de portadores do alelo azão, vamos chamar o alelo verde azão, e 25% de alelo azinho, que é o alelo aqui marrom, certo? Só pelo cruzamento, né, possível entre as variantes que tem na população, a gente espera que a segunda geração apresente 71% de alelo azão e 29% de alelo azinho. Então vejam que simplesmente em virtude dos cruzamentos, essa composição genética inicial da população parental ou da população F1 ou da primeira geração, ela vai ser geneticamente diferente da F2. Tem nada a ver com vantagem. Então, esse tipo, né, de variação de uma geração para outra, que ocorre por acaso, simplesmente por uma mera combinação em virtude da reprodução, a gente chama isso de deriva genética. Nesse caso específico, é um evento de deriva genética por erro de amostragem, certo? A gente vai ver que existem várias maneiras que a deriva genética pode ocorrer, né? Aqui nesse slide eu apresento alguns, né? Então, por exemplo, o evento catastrófico, ele é um evento de deriva, porque imagina, por exemplo, quando cai um meteoro. No lugar que caiu o meteoro, todos os organismos que estiverem ali vão morrer, porque não existem adaptações que permitam superar, né, a queda de um meteoro ou o derramamento de lava de um vulcão. Então, o que vai acontecer? Imagina uma população que tem uma distribuição, vamos pensar na questão do vulcão, que tem uma determinada planta, por exemplo, uma espécie de planta que tem distribuição em toda a formação, né, geológica do vulcão e até para além. Aqueles indivíduos que ocupam as áreas onde tem o derramamento de lava, eles vão ser eliminados. Aqueles que estão em outras áreas, que não onde a lava passou, eles vão ser mantidos. Mas vejam que não é porque o indivíduo que não estava no derramamento de lava apresenta alguma adaptação que torna ele mais provável sobreviver e reproduzir na condição de lava. Na verdade, caiu lava, já era. Não tem adaptação biológica que suporte a temperatura de uma lava, né? Mas aí aqueles que tiveram azar de estar aonde, né, o rio de lava desceu, foram eliminados, tá? É um evento de deriva, e aí causado por um evento catastrófico. Esse exemplo que eu dei do cruzamento, a gente chama de amostragem, né? Então, o erro de amostragem ele pode ocorrer de várias formas, o cruzamento é uma delas, né? Outras maneiras
de ocorrer o erro de amostragem quando, por exemplo, uma população, uma parte da população migra de um lugar para o outro, coloniza uma nova área, e o conjunto gênico, né, ou pool gênico que compõe, a gente usa esses dois termos, tá, gente? Pool ou conjunto, perdão, a gente estava com caps. O conjunto gênico ou pool gênico que compõe esse propágulo, né, que vai ser de uma área para outra, ele apresenta uma variação genética diferente da população original. Então, só por esse erro de amostragem da parte da população que migrou, você tem ali uma população com composição genética diferente, né? Então, vejo aqui que a população A, ela apresenta proporções mais ou menos equivalentes de indivíduos verdes e vermelhos. Só que quando houve a migração para colonizar novas áreas, vejam que a população A1 só apresenta indivíduos vermelhos, a população A3 somente indivíduos verdes e a população A2 apresenta uma composição similar. Então, em virtude de migração, né, de indivíduos dessa população original que a gente está chamando aqui de A, houve uma composição genética diferente, certo? Então, isso aqui é uma amostragem. Um outro evento que a gente vai discutir bastante na aula de hoje é o efeito do fundador, né? É muito similar ao erro de amostragem, né? Que tem a ver com essa questão, qual era o pool gênico, né, da população que foi fundada. Então, veja aqui que tem duas ilhas, né? A população ancestral apresenta indivíduos, né? Laranja, branco e preto. Porém, quando houve a fundação de uma nova população em uma outra ilha, os colonizadores eram só laranja e preto, certo? Então, aqui você tem uma situação de efeito do fundador. Vejam que o efeito fundador, ele também tem uma relação direta com o erro de amostragem, certo? Um outro tipo, né, de evento que pode levar a essa modelagem da variação de forma aleatória é o efeito gargalo, né? Às vezes algum processo acontece na população que leva drasticamente à redução dela, do tamanho populacional. E aí, digamos que a população apresentava grande variabilidade genética, mas em virtude da sua redução de tamanho populacional, há perda de variabilidade. Tá? Não porque essa perda foi causada por eventos seletivos, mas simplesmente porque houve lá uma mudança, por exemplo, um evento catastrófico pode provocar isso, e aí há uma drástica redução no tamanho populacional. Tá? O efeito gargalo está relacionado a isso, tá, gente? É uma redução no tamanho populacional e, com isso, perda de variabilidade genética. E aí, um último evento que é muito comum, que é a endogamia. Então, por exemplo, quando as populações elas são muito pequenas e elas estão mais ou menos isoladas de outras, não é raro que parentes cruzem entre si. E aí, quando há cruzamento entre parentes, há exposição de genes letais. E isso pode levar à eliminação de alguns indivíduos da população, certo? E aí vejam que essa modelagem da variação tem a ver com o cruzamento entre parentes, não em virtude de algum tipo de evento seletivo. Tá? É aleatório, porque os cruzamentos são aleatórios, né? Mas aí, como naquele grupo há muitos indivíduos que têm algum tipo de parentesco, a chance de haver um cruzamento no qual ambos apresentem o mesmo alelo letal é muito grande. E aí é uma chance aumentada do descendente herdar esse alelo letal e não conseguir atingir a idade reprodutiva. Certo? Pessoal, esse primeiro momento da aula é mais para dar uma ideia do que deriva genética e a maneira que a deriva pode ocorrer. Ao longo dessa aula eu vou detalhar um pouco mais cada um desses processos que eu falei aqui rapidamente. Até o momento, deu para ter pelo menos uma visão geral? Ou vocês têm alguma dúvida, tem alguma coisa que vocês estão inseguros? Palavra de vocês. Aí, boa noite para o pessoal que chegou depois, tá? Pode falar, Inácio. Por enquanto está tranquilo, professor. Beleza. Não tenho vergonha de perguntar, tá, pessoal? Deriva genética na minha opinião, tá, é o conteúdo mais difícil da disciplina de princípios evolutivos. Não tem nenhum outro conteúdo que é tão difícil quanto deriva. Então, assim, não tenham vergonha de perguntar, ou se tiver dúvida, podem ter certeza que a dúvida de vocês é pertinente. Tá? Professor, na verdade eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Esse lance do efeito gargalo, a gente conseguiria aplicar ele naquela questão dos ameríndios ter o sangue O?
Sim, sim. Porque imagina, por exemplo, que durante a migração ocorreu uma redução drástica no tamanho populacional. E aí aquele pequeno grupo que sobrou, todos tinham O. Então vejam, veja, a população era grande e em virtude das migrações essa população foi diminuindo de tamanho. Não necessariamente porque os indivíduos morreram, né? Porque o que pode acontecer é que durante as migrações humanas, partes dessa população desiste de continuar a migração e se estabelece em outras áreas, né? Então aquele grupo, por exemplo, que tinha 50 pessoas pode chegar a 10. Aí quando eu falo chegar a 10, é que você tem que pensar que são descendentes, né? Então aquele grupo original que tinha 25, que a gente espera que em virtude da reprodução vá aumentando, né, a cada geração, ele chega com 10. Os descendentes que chegaram foram 10 descendentes daquele grupo de 25. Porque alguns morreram durante a migração, durante essa história geracional da migração, outros desistiram de continuar e resolveram se estabelecer, outros membros daquele bando podem ter optado por migrar para um outro lugar e não acompanhar o bando original. Tá? Então, sim, ótimo, você chegou perfeitamente isso, Inácio. E aí, no laboratório, a gente passou por uma situação dessas. A gente mantém populações, né, dessa espécie que eu estudo, hexaprianos indianos, de 18 lugares diferentes do Brasil, né, desde Fortaleza, Ceará, até Santa Maria, Rio Grande do Sul. E aí tem Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Curitiba, Paraná, e aí a gente tem um total de 18 populações. E aí, a população de São José do Rio Preto, que a gente mantém no laboratório, teve um problema no meio de cultura, e aí a população reduziu drasticamente. Na hora que a gente foi avaliar a variabilidade genética dessa população, que era um TCC que eu orientei, a ideia era avaliar se a população de laboratório ela mantinha mais ou menos a mesma variabilidade que a população de campo, né? E aí, para São José do Rio Preto, a população de laboratório apresentou redução drástica de variabilidade. Mas por quê? Porque houve uma situação lá do meio de cultura, morreu um monte de mosca, e aí a variabilidade genética foi lá para baixo. Foi um exemplo de efeito gargalo. Tá? Não é seleção natural, porque não ter comida significa, não tem mosca que consegue sobreviver sem comida. Então aí meio teve um problema, boa parte dos indivíduos morreram, os poucos que conseguiram, que a gente conseguiu salvar, né, que a gente transferiu para garrafinhas com novo meio de cultura, eles tinham uma baixa variabilidade. Tá? Então esse caso tipo dos ameríndios, a ideia é essa, né, de efeito gargalo principalmente, e aí isso que acontece com a variabilidade das populações, da população, né, experimental de São José do Rio Preto aí no nosso laboratório também tem esse viés, essa característica. Certo? Entendi, professor. Muito obrigado. Mas muito bom, viu, Inácio? É legal você trazer isso aqui, acho que exemplificando fica mais claro. Então, eu fui responder a pergunta, tá. 4, né? Isso, você já antecipou, então. Aí mas eu fiquei meio inseguro, porque eu tentei relacionar ali o efeito gargalo, eu não sabia se estava certo. Bom, então, eu acho. Não, sim, mas é legal que você já pelo menos parou para pensar um pouco sobre isso. Mas aí você já matou uma primeira charada, tá? Então, parte dessa questão da redução da variabilidade, ela é explicada pelo efeito gargalo. Tá? Quando a população chegou, ela chegou pequena, né? Então perde boa parte da variabilidade. Aí tem um gráfico na questão, né? Que aí esse gráfico ele representa a variabilidade da população original. Aí quando os migrantes saíram, aquela variabilidade não foi a mesma, então tem uma queda. E aí, com a questão também, né, dessas perdas que vão ocorrendo ao longo da migração, você tem redução do tamanho populacional e aí perda de variabilidade. Certo? A gente vai ver até um gráfico parecido com esse na aula de hoje. Mas foi bom você ter visto, que aí você já tem mais ou menos uma ideia do que espera. Certo? Mais alguma questão, pessoal? Ok. Bom, e aí é o seguinte, meninos, quando a gente fala de aleatoriedade, né, nas populações, a gente pode pensar em 3 mecanismos de aleatoriedade. O que a gente chama de deriva genética, na verdade, é a aleatoriedade genética. Então, basicamente, o que é deriva está relacionado a essas questões aqui, tá? Que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Só que, como a disciplina é uma disciplina de evolução, né, a deriva genética é um mecanismo importante, mas tem alguns outros mecanismos que afetam, né, as populações e tem um efeito evolutivo, e às vezes isso pode se refletir nas variações genéticas das populações.
Então, além da aleatoriedade genética ou deriva genética, também existe a aleatoriedade demográfica, que está relacionada principalmente à taxa de nascimento e mortalidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no de hoje, e a aleatoriedade ambiental, tá? Que está relacionada, por exemplo, a elementos que envolvem tanto a interação entre espécies quanto a ocorrência de catástrofes naturais, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as três. O foco maior vai ser na deriva genética, obviamente, tá? Mas os outros elementos aqui, os outros tipos de aleatoriedade também interferem. E aí, falando de uma questão importante, que tem a ver com a questão demográfica, né? Logo que eu comecei a aula, eu falei para vocês que populações pequenas apresentam geralmente maior efeito de evolução por deriva genética. Certo? Eu falei isso para vocês. Populações pequenas apresentam geralmente maior efeito de evolução por deriva. E aí, se o tamanho populacional é algo que importa, então a gente precisa entender quais são os mecanismos, né, demográficos que interferem no tamanho populacional. Certo? E aí, quando a gente pensa em tamanho populacional, a gente tem que pensar que tem mecanismos que contribuem para o aumento populacional e tem mecanismos que contribuem para a redução do tamanho populacional. Então, por exemplo, quando os indivíduos nascem, eles aumentam o tamanho populacional. Da mesma forma, quando indivíduos chegam e aumentam o tamanho da população. Então, a taxa de natalidade e as imigrações aumentam o tamanho populacional. Por outro lado, a mortalidade e as imigrações, né, quer dizer, a taxa de indivíduos que saem daquela população, reduzem o tamanho populacional. E aí, o que é importante vocês entenderem desses mecanismos? Espera-se que populações que estejam em equilíbrio, elas apresentem taxas equivalentes, né, de natalidade e imigração e mortalidade e imigração. Então, a gente espera que uma população que esteja em equilíbrio, ela apresente tamanhos populacionais mais ou menos constantes ao longo do tempo. Mesmo que tenha algum tipo de variação, a gente espera que haja uma variação dinâmica, né? Então, ora índices de aumento populacional estão mais altos, ora os de redução populacional mais altos, e aí, ao longo do tempo, a gente espera que haja digamos assim, um equilíbrio no tamanho populacional. Alguém abriu o microfone para fazer pergunta, pessoal? Parece que eu escutei. Ana, foi você? Ou foi Fui eu, acidente? professor, eu fui aumentar a tela aqui do celular, desculpa. Tá, não tem problema. Não é pergunta não, então. Não, foi uma confusão minha aqui. Tá, perfeito. Tá, então, esses mecanismos, eles são importantes, tá? Eventualmente, pode acontecer de haver um desequilíbrio para uma das partes, né? Tanto o aumento brusco da população quanto a redução brusca da população, elas podem colocar a população em risco, tá? O aumento brusco no tamanho populacional pode aumentar, por exemplo, a competição interespecífica. E isso pode reduzir posteriormente o tamanho populacional, inclusive levar aquela população à extinção. Por outro lado, perda de indivíduos, né, e redução do tamanho populacional, pode aumentar a endogamia, né, que é aquela situação lá que eu falei para vocês de cruzamento entre indivíduos aparentados. E isso pode levar à exposição de genes letais e também levar à extinção da população. Então, a gente vai discutir alguns exemplos. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, além daqueles mecanismos, né, que interferem no tamanho populacional, existem fatores que estão relacionados a isso, né? Então, por exemplo, existem fatores que são chamados de determinísticos, né, que podem, por exemplo, alguns fatores que podem levar à redução do tamanho populacional, a exploração direta, a perda de hábitat, né, que é uma questão bastante importante, principalmente em virtude do crescimento das áreas urbanas, a poluição também tende a reduzir o tamanho populacional, invasão de espécies exóticas criam, né, eventos de competição interespecífica e isso pode levar populações nativas à extinção. Doenças, né, quer dizer, a interação do tipo parasitismo também tende a reduzir o tamanho populacional. Conforme eu disse para vocês, né, essa aleatoriedade
relacionado ao tamanho populacional, pode ser em virtude de elementos genéticos, demográficos ou ambientais. E aí aqui apresenta algumas questões que são importantes que podem levar, né, à mudança do tamanho populacional. Então, por exemplo, dependendo da espécie, ela pode produzir mais ou menos descendentes. E mesmo que seja uma espécie que produz muitos descendentes, sobre algumas condições, por exemplo, escassez de recursos e tudo mais, pode haver uma redução de descendentes viáveis, né? Então, a variação na reprodução é um fator importante para o tamanho populacional. Tem certas espécies que podem apresentar tamanhos populacionais maiores numa época do ano e tamanhos populacionais menores em outra época do ano. Exemplo, a espécie que eu estudo, os aprionos indianos. A espécie aprionos indianos, ela tende a apresentar tamanhos populacionais maiores nas estações chuvosas, né? A gente espera que a estação chuvosa se inicie em setembro. A gente está quase em outubro e nós estamos ainda sem chuvas, né? Mas a gente espera que comece em setembro. Então, a gente avalia como estação chuvosa de setembro a março, certo? E como estação seca de abril a agosto, certo? Então, a gente espera, numa região de cerrado, como é a de Uberaba, a gente espera que a gente tenha aí cerca de 6 meses, né, de seca e 6 meses de períodos com mais chuva. De qualquer forma, quanto mais seco está o ambiente, menor é a probabilidade de a gente encontrar os aprionos indianos no cerrado. Se for na Mata Atlântica, acontece o contrário, tá? A gente acredite se quiser. Na Mata Atlântica, só que a gente tem que pensar que a questão da umidade na Mata Atlântica, ela não é limite igual acontece aqui no cerrado, né? A gente chega à época do ano que a taxa de chuva é 0. Numa Mata Atlântica, isso não acontece. Que acaba acontecendo que tem um período com mais chuva e um período com menos chuva, né? E aí o que vai acontecer na Mata Atlântica? Quando é a época de mais chuvas, as populações de aprionos indianos tendem a diminuir de tamanho. E quando é um período com menos chuvas, as populações tendem a aumentar de tamanho. No cerrado é o contrário, tá? Então veja que a mesma espécie, dependendo do bioma que ela ocupa, ela vai apresentar variação do tamanho populacional. E flutuações sazonais, né? Flutuação sazonal é essa que tem a ver com a estação do ano. E quando a gente fala estação do ano, não é primavera, verão, outono, inverno, não, tá, gente? Do ponto de vista ecológico, a gente chama a estação do ano de seca e úmida aqui no Brasil, basicamente. Nós não temos 4 estações aqui, em lugar nenhum do Brasil, tá? Aqui o Brasil, a maior parte dele está na região tropical. E aí tem uma pequena parte, né, que é aquela região que está abaixo do Trópico de Capricórnio, que é uma região subtropical. A gente basicamente tem uma estação seca e uma estação chuvosa, certo? Então a gente não tem essa questão de 4 estações bem definidas, como acontece nas regiões temperadas, certo? Então a gente basicamente chama de flutuação sazonal aqui no Brasil, seco e chuvoso, seco e úmido, seco e chuvoso, certo? Outra coisa que é importante é a proporção de machos e fêmeas, tá? Normalmente, quando tem muitos machos e poucas fêmeas, a gente considera que o tamanho populacional ele é menor do que o real, certo? Então, geralmente, como um mesmo macho pode fecundar muitas fêmeas simultaneamente, o que acaba acontecendo é que uma escassez de fêmeas tende a reduzir o tamanho efetivo da população. Que a gente chama de tamanho efetivo quantos indivíduos de fato, né, são capazes de reproduzir e deixar descendente fértil. Tá? Então, nesse sentido. Você tem o tamanho populacional que é censitário, que é contar cabeça por cabeça, né? E tem o tamanho efetivo, que é essa composição da população que é capaz de reproduzir e deixar descendente fértil. A outra coisa também que interfere, né, lembrando que imigração e imigração são fatores que interferem no tamanho populacional, é o potencial de dispersão. Então, dependendo da espécie, se o potencial de dispersão for maior, ela tende a apresentar, né, variação do tamanho populacional por eventos de emigração e imigração, enquanto aquelas espécies que a taxa de dispersão é menor, esse efeito acaba sendo menos significativo. Pessoal, entenderam essas questões todas que interferem, esses fatores que interferem no tamanho populacional? Sim. Vocês já tinham visto isso em alguma disciplina?
Primeira vez. Ô, professor, eu vi um pouco na eletiva de Tá. Biologia da Conservação. Ok, tá. Eu vi muito por cima no ensino médio, mas bem por cima mesmo. Bem por cima, né? Aqui a gente vai detalhar um pouco, vocês vão ter dar uma assustadinha, mas assim, não fique com medo, não. A biologia da conservação tudo a ver com isso que eu falei, né? Porque o manejo para conservação considera todos esses fatores, né? Então, você analisa a espécie, entende bem a biologia dela, então, para propor algum tipo de estratégia de conservação, você precisa considerar isso. Então, por exemplo, uma das técnicas, né, de manejo é você tentar ampliar o tamanho populacional em algum tipo de viveiro e depois liberar esses indivíduos para a natureza. Agora, imagina, por exemplo, que é uma espécie que tem de reduzir tamanho populacional na época de seca. Você não deve liberar esses indivíduos na época de seca. O ideal é liberar eles na época de chuva, né? Que aí tem a ver com um tamanho populacional maior. Pode falar, Inácio. Sim, e também tem o desafio de reinserir ele, né, Sim. como que fala? Na cadeia que ele estava, né? Porque, por exemplo, quando ele sai de lá, reformula tudo, né? Aí tem o desafio de reintroduzir ele lá. Exato, porque é uma espécie que... É porque muda essa dinâmica ecológica, né? Então, por exemplo, se aquela espécie vai diminuindo de frequência, né? A ponto quase de ser extinta, e aí você quer recolonizar aquela área como uma espécie que estava ali antes, é claro que outras espécies estão chegando ali e outras interações também vão evoluindo. Então, você tem que considerar tudo isso para fazer o estudo, não simplesmente tipo, tá faltando ararinha azul, então vamos produzir um monte de ararinha azul e liberar na natureza. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai ter todo um custo e um trabalho para produzir um número grande de indivíduos, né? E aí na hora que você vai liberar na natureza, eles não vão conseguir vingar no ambiente natural, né? Então é um desafio, de fato. Bom, pessoal, eu quero insistir um pouco no tamanho efetivo, porque o tamanho efetivo da população, ele é muito importante para a deriva genética. Porque às vezes a gente acha que a população é muito grande, mas na hora que a gente vai considerar, né, todos aqueles fatores que eu citei no slide anterior, a gente vai perceber que a população ela não é tão grande assim. Ela pode ter muitos indivíduos, mas a capacidade reprodutiva da população não é tão alta. E é claro que isso pode produzir como impacto a extinção daquela população, né? Então, por definição, o tamanho efetivo está relacionado ao número de indivíduos que contribuem com descendentes, né? E, obviamente, que a variabilidade genética interfere no tamanho efetivo. A gente chama de tamanho efetivo de NE, né? Na natureza, o que mais comumente ocorre é que o tamanho efetivo ele é menor do que o tamanho real ou o tamanho censitário, tá? O tamanho efetivo é chamado de NE, o tamanho censitário é chamado de N. Porém, quando a gente encontra populações que são muito numerosas, né, ou populações pamíticas, que são populações que a gente viu isso na aula passada, né? Populações pamíticas são aquelas que têm muitos indivíduos, que todos os cruzamentos ocorrem de forma aleatória e que os mecanismos evolutivos atuam de forma incipiente, tá? Então, a gente espera que, numa população pamítica, que isso, na verdade, é muito mais um modelo teórico do que uma situação real, tá, na natureza, é que o número de machos e fêmeas seja igual, então a probabilidade de reprodução acaba sendo a mesma, né? E que não há flutuação no número de indivíduos reprodutores, certo? Existe uma forma da gente calcular o tamanho efetivo, inclusive os trabalhos de TCC que eu oriento, a gente acaba, quando tem nessa parte de levantamento demográfico, né, nem sempre eu oriento trabalhos que focam a demografia, né? Mas nos últimos anos eu tenho orientado, além da questão genética, né, a gente tem tentado analisar o que está acontecendo com a demografia para verificar se isso tem impacto na variação genética. E, obviamente, que tem, né? Aí a gente normalmente usa essa fórmula para calcular, né, o tamanho efetivo. Então, o tamanho efetivo ele é igual a 4 vezes o número de machos vezes o número de fêmeas, dividido pelo número de machos mais o número de fêmeas. Quando a gente faz a coleta, a gente utiliza um atrativo que está relacionado não só a necessidade nutricional, né, da espécie, mas também a ovoposição.
Então, a gente admite que todos os indivíduos que chegaram na armadilha, né, eles são reprodutivamente viáveis, e eles estão na idade reprodutiva, certo? Então, a gente acaba contando só o número de machos e fêmeas, e a gente desconsidera a possibilidade de algum daqueles ali não estar reprodutivo, né, não estar no período reprodutivo. E aí, por exemplo, né, imagina que uma população tem 12 indivíduos, né, sendo que 6 são machos e 6 são fêmeas. Se vocês aplicarem na fórmula, né, substituir, né, o NM por 6 e o NF por 6, vocês vão chegar ao tamanho 12. Né? Então vejam que quando o número de machos é igual ao número de fêmeas, o tamanho efetivo corresponde ao tamanho censitário. Né? Então, nesse caso, o tamanho efetivo da população é 12, da mesma forma que o tamanho censitário é 12. Um outro exemplo, né, imagina que haja uma razão sexual de um macho para 9 fêmeas em uma população contendo 100 animais, certo? E aí vamos trabalhar com uma população, né, de 100 animais, portanto, se é 10%, né, é um macho para 9 fêmeas, então 10% de machos, 90% de fêmeas. Isso equivale a 10 machos e 90 fêmeas. Quando a gente calcula, né, então 4 vezes 10 vezes 90 dividido por 10 mais 90, a gente vai chegar a 36. 36 equivale a 18 machos e 18 fêmeas. O que significa isso? Uma população que tem uma proporção de um macho para 9 fêmeas e uma população que tenha 100 indivíduos, o tamanho efetivo é 36, ou seja, é igual a uma população que tenha 18 machos e 18 fêmeas. Entenderam? Então, essa população de 100 indivíduos, na verdade, ela se comporta biologicamente como 36 indivíduos, 18 machos e 18 fêmeas. Certo? Entenderam essa questão, pessoal? Isso é muito importante para a gente entender o efeito, né, desse tamanho efetivo para a evolução das populações. Tranquilo, pessoal? Eu sei que quando envolve matemática, dá um pouco de medo, assim. Tranquilo, professor. Tranquilo, beleza. Então vamos passar para a parte mais um pouquinho de matemática. Lembra que eu falei para vocês que o tamanho efetivo interfere na frequência gênica? Não é à toa que o efeito gargalo, né, que é a redução da variabilidade genética, está muito relacionado à redução no tamanho populacional. Existe uma fórmula matemática, eu não vou entrar em detalhes sobre ela, né, mas a gente usa para calcular a partir da frequência de determinados genes, né, então a gente usa normalmente vários locos gênicos, né, para fazer isso, e aí a gente calcula a variação na frequência gênica. E aí, a partir dessa variação na frequência gênica na população, a gente calcula o tamanho efetivo, tá? Então, essa fórmula seria o WF, que é a variação na frequência gênica, igual a 1 dividido por 2 vezes o tamanho efetivo, certo? E aí, olhando para essa fórmula, quanto menor o tamanho efetivo, maior a variação na frequência gênica, certo? Do ponto de vista prático, essa maior variação na frequência significa perda de variabilidade, certo? Porque o que vai acabar acontecendo é que, quando tem muitos indivíduos na população, a gente consegue encontrar muitos alelos, inclusive alelos que geralmente ocorrem em baixa frequência, tá? Então, a gente pode usar essa fórmula para calcular, né, a partir da frequência gênica, o tamanho efetivo. Essa questão, não vou entrar muito em detalhe, porque, né, para chegar nesse WF, a gente utiliza outros modelos matemáticos, tá? Um dos modelos matemáticos que a gente usa é um modelo que é chamado FST. O FST é um modelo matemático que a gente usa para calcular o fluxo gênico, e aí a gente, a partir desse dado, né, do FST de uma população com de outra, a gente calcula o WF. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, certo? Mas porque a gente joga simplesmente o dado de frequência alélica em programas, e o programa calcula para a gente. Não é uma fórmula complicada, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Como que a gente faz isso. E aí o gráfico, né, que o Inácio citou, é um gráfico bem parecido, né, na questão, uma questão sobre efeito fundador, inclusive, né, que tem
a questão aberta para vocês responderem. Então, vejo aqui uma situação que tem muito a ver, né, com o efeito gargalo e efeito do fundador. Nesse caso aqui, o que está sendo analisado não é a variação genética, mas é o tamanho populacional. Então, veja aqui que é uma população que ela tinha cerca de 1.000 indivíduos, certo? A gente pode também substituir, né, o N por frequência gênica, certo? É possível fazer isso. Então, tem cerca de 1.000 indivíduos. Veja que a população ela passou ao longo do tempo por um aumento no tamanho populacional. Tá? Digamos que houve uma seca, uma queimada. Vamos pegar aqui uma realidade muito comum aqui de Uberaba, né? Então, houve uma queimada. Essa queimada levou à redução. Aquela população que tinha 1.200 indivíduos, ela passa a ter menos de 100 indivíduos, certo? Esse processo aqui da queimada, que reduz o tamanho populacional de forma abrupta, é o que a gente chama de efeito gargalo, certo? Aí, digamos que essa população, ela se mantém no ambiente, o ambiente vai se recuperando, as taxas de reprodução vão aumentando, né? Pode haver também imigração para a população, então, indivíduos de outras populações podem migrar e colonizar aquela área e compor, né, o tamanho populacional. Então, é possível, ao longo do tempo, que haja uma recuperação no tamanho populacional. A gente pode pensar isso do ponto de vista genético também, né? Então, imagina, por exemplo, que uma determinada população para um loco gênico ela apresente 4 alelos, certo? E aí essa população, ao sair daquela região original, ela vai, né, migrando e vai perdendo indivíduos, como é o caso aí do que o Inácio trouxe, da variação de tipo sanguíneo. Então imagina que sai da África, né, um grupo populacional que tem os tipos sanguíneos A, B e O. À medida que vai havendo a migração, né, então alguns indivíduos morrem, outros desistem, e aí alguns indivíduos se reproduzem, outros não. Então, até chegar na América, aquele grupo, né, que continha as quatro variantes, passa a ter uma variante só. Então, esse processo de migração, né, que tem a ver com a questão da reprodução, da perda de indivíduos, da desistência de alguns indivíduos, né, ao longo das gerações, isso leva à redução na variabilidade. Então, ao invés de ter 4, fica um só. Para que haja recuperação da variabilidade genética, o que é importante acontecer? Que mutações ocorram na população, tá? Isso vai acontecer ao longo do tempo, ou que indivíduos portadores de outros tipos sanguíneos cheguem até a população atual. Se a gente pensar uma tribo indígena que está isolada, então é mais provável que variantes, né, surjam por mutação, mais do que por fluxo gênico, certo? Mas considerando a situação atual, o que pode acontecer é que os eventos de colonização, né, que ocorreram, principalmente com as grandes navegações, podem ajudar a repor a variabilidade genética. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, descendentes de índios atuais que apresentam tipos sanguíneos que não o O, né, porque pode ter tido cruzamento com português, por exemplo, que o tipo O é bastante frequente, pode ter tido cruzamento com indivíduos, né, asiáticos, que o tipo B é muito frequente, certo? Então, o efeito gargalo está relacionado a essa questão da perda do tamanho populacional. E aí, normalmente, quando há perda no tamanho populacional, há perda na variabilidade genética também, né? Aí recebe esse nome, efeito gargalo, é como se a gente tivesse uma garrafa cheia de indivíduos, e aí cada indivíduo aqui é representado por uma bolinha, né? Amarela ou azul, e aí na hora que você verte no copo, somente alguns poucos indivíduos passam por esse gargalo. Né? Então, aquela população que era originalmente enorme, né, ela passa a ser pequena, e aí vejam que a proporção, né, de indivíduos amarelos e azuis aqui é mais ou menos a mesma. Porém, em virtude do efeito gargalo, boa parte dos indivíduos amarelos não conseguiram chegar no copo. E aí os descendentes desses indivíduos aqui, eles vão ter basicamente o quê? O gene azul. E aí a frequência do gene azul vai se tornar maior do que a do gene amarelo nas populações seguintes. Vocês têm que pensar sempre do ponto de vista geracional, tá, gente? Não é uma geração única, tá? São gerações futuras. Então, você tem um evento lá que acomete uma geração e isso vai se refletir nas gerações futuras. Certo? E aí, um exemplo de bottleneck, né? Eu já comentei essa questão. Um exemplo de bottleneck é o que acontece com esses felídeos, né? Que são chamados de chital guepardo. Existem, né, diferentes subpopulações
dessa espécie, principalmente a Sinoxis jubatus, né? E aqui a gente tem uma distribuição, né, desses indivíduos. No Pleistoceno, existiam, né, cerca de 6.000 a 20.000 indivíduos, né? E aí houve uma redução drástica nesse tamanho populacional, e aí a principal hipótese é, à medida que os humanos foram colonizando as áreas, eles foram degradando os hábitats, né, desses mamíferos, e aí houve uma redução no tamanho populacional. Essa redução do tamanho populacional tem um efeito, obviamente, na variabilidade genética, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente compara geneticamente indivíduos aqui de um mesmo grupo geográfico, a semelhança chega a 97%. Né? Só para vocês terem uma ideia, 97% de semelhança com uma população natural, sendo que ratos de laboratório, aqueles ratinhos brancos de laboratório, eles têm cerca de 95% de semelhança. Ou seja, a similaridade de indivíduos de população natural é maior do que aquelas de indivíduos que têm, inclusive, cruzamento endogâmico, né, bastante frequente. Obviamente que se tem baixa variabilidade, né, até foi a pergunta da aula prática, né, lá dos GEzinhos, né, a capacidade da espécie, né, sobreviver a variações ambientais, por exemplo, parasitas, predadores, acaba reduzindo, né, então aumenta a suscetibilidade desse tipo de pressão ambiental, então a chance de extinção é muito grande, certo? Então vejam que havia uma variação, um tamanho populacional relativamente grande até o Pleistoceno, e aí a principal hipótese é que durante a colonização dos humanos, né, que ocorreu nesse período, houve degradação de hábitats e redução dos tamanhos populacionais. Redução de tamanho populacional reduz variabilidade, aumenta a probabilidade de endogamia, né, de cruzamento entre indivíduos aparentados, e aí a variabilidade genética da população ela é muito baixa, né? Ou seja, a variabilidade é mais ou menos de 3% só, entre indivíduos desses grupos, certo? Pessoal, entenderam o efeito gargalho e esse exemplo da chita? É bem legal, né? E aí, pessoal, algo muito similar ao efeito gargalo, na verdade, o efeito do fundador, geralmente, ele pode ser uma etapa que antecede o efeito gargalo, né? O efeito do fundador é quando, né, um grupo populacional ele migra de uma área para outra, mas ele pode não portar a mesma variação genética da população original. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, imagina que nesse exemplo, que há uma frequência muito grande de indivíduos azão-azão nessa população aqui, e uma frequência muito baixa de azão-azinho. Só que imagina que migram 4 indivíduos dessa população. E aí, desses 4, um é azão-azinho e 3 são azão-azão. Então, o que vai acontecer à medida que essa população for se reproduzindo e for existindo, né, naquela nova localidade ao longo das gerações? Que haja, né, um aumento na frequência do azão-azinho, né? E aí, quando a gente compara com a população original, a gente vai perceber que há uma frequência de azão-azinho, inclusive a ocorrência de um genótipo que não estava presente na população original, que é o azinho-azinho, certo? Então, isso que a gente chama de efeito do fundador. Um exemplo de efeito do fundador é o que acontece com os leões de Ngorongoro, que é uma cratera vulcânica, né, que existe na Tanzânia. O que aconteceu, né? Então, leões, eles têm uma distribuição relativamente grande na África, e aí um grupo de leões colonizou essa cratera, certo? O número de indivíduos que chegou até essa cratera era relativamente pequeno, né? E essa população, ela não consegue sair da cratera. E é muito difícil, né, que novos leões vindos de outras populações colonizem essa área. E aí o que aconteceu, né? Uma população muito pequena, com baixa diversidade genética e muita endogamia, né? E aí esses leões que ocupam essa cratera, eles tendem a ter muitos problemas de saúde e baixa taxa de reprodução. E aí em 62, o que aconteceu? Um efeito gargalo, né? A população sofreu foi contaminada por um parasita, né?
e aí aquela população reduziu um tamanho de 10 a 15 animais, mais ou menos 9 fêmeas para um macho. Que aí, se vocês calcularem o tamanho efetivo, vocês vão perceber que a população vai ser menor que 10, né? Apesar de ter 9 fêmeas e um macho, né? Mais ou menos proporção, né? Proporção de 9 para 1, tá? Então, a população tem 10, então a gente espera que a população tenha um tamanho equivalente de 3,6. Lembra que para 100 indivíduos a população tinha 36, então para 10 a população vai ter 3,6. O que é uma população de 3,6 indivíduos, gente? Né? Pensa, é uma população de 3,6, tamanho efetivo 3,6. E aí chegaram alguns machos, 64, e atualmente a população é formada por 62 animais com com baixa variabilidade genética. E a maior parte desses animais tem algum tipo de grau de parentesco, tá? Então isso significa autoendogamia, certo? Então veja que aí tem um exemplo de efeito do fundador, que está relacionado a esses leões, né? Inclusive, se você olhar a morfologia deles, parece até que é uma outra espécie de leão, porque eles têm tamanho menor, são mais mirrados, a juba dos machos não é tão farta, né, quanto a de outros leões, certo? Pessoal, entenderam o efeito do fundador e esse exemplo dos leões de Nhongorô? Nhongorô, tá, gente? É difícil falar as palavras. Sim, professor, deu para entender. Perfeito. Aí eu vou dar um outro exemplo de efeito do fundador, agora pensando na minha família, né? Não sei se eu já comentei com vocês, os meus pais são portugueses. Eu sou primeira geração no Brasil, né? E toda a história familiar que eu consigo recuperar da minha família está relacionado a indivíduos que existiram na Península Ibérica, né? Tem a maior parte dos meus parentes, meus ancestrais que eu consigo chegar pelo relato familiar, ocuparam a região de Portugal, né? Lisboa, principalmente, mas algumas cidades perto, próximas a Lisboa, pequenas cidades próximas a Lisboa, e alguns parentes na Espanha, né? Tanto é que o meu sobrenome galego, eu não sei se a origem ela é espanhola ou portuguesa, eu só sei que é a origem ibérica, tá? Mas pelo relato familiar eu só consigo chegar a essa informação. E aí eu tem um teste de DNA que você avalia qual que é a origem geográfica, né, do teu DNA. E aí, para minha surpresa, quando eu fiz esse mapeamento genético, 90%, né, da minha ancestralidade estava na Europa, apesar de ter 34% na Península Ibérica, eu esperava um pouco mais, né, porque tudo que eu consigo recuperar de informação tem a ver com a Península Ibérica, mas eu tenho DNA da Europa Ocidental, da Itália, né, da Fenoscândia, que é essa região aqui da Escandinávia, da Sardenha, né, da Itália, e de País Basco, e também não é inesperado, né, porque o País Basco faz parte da Península Ibérica. Mas o que me surpreendeu não foi essa questão de ter DNA de outras áreas da Europa, né? A gente não pode esquecer que há muita miscigenação, principalmente em Portugal, em virtude, né, das invasões bárbaras, do domínio dos romanos, né? Então pode ser que esse DNA que eu tenha de outras origens pode ter vindo de ancestrais até mais antigos, né? Mas o que me deixou surpreso foi a DNA de origem árabe e do Maghreb. O Maghreb é a região do norte da África, mas na verdade é uma região de colonização árabe, tá? Não tem a ver com aquelas populações originais da África que depois se dispersaram para o mundo. Tá? É um segundo evento de colonização que vem do Oriente Médio para a África. E aí eu achei estranho, não tenho DNA de indígena, né, eu esperava, e nem de africano eu esperava também, porque não tem nenhum relato, assim, na minha história familiar, desses ancestrais. E aí, meu pai é falecido, né, mas a minha mãe, ela é filha de mãe solteira. Então eu pensei comigo, talvez eu tenha herdado esse DNA árabe da minha mãe, uma vez que o pai dela não tem informação sobre o pai dela, né? Porque minha avó foi mãe solteira. E aí, para minha surpresa, a minha mãe só tem DNA da Península Ibérica. Né? Então, 100% do DNA da minha mãe é da Península Ibérica. Né? Ou do País Basco, né? Ou de Portugal e Espanha. Ou seja, esse componente genético árabe veio do meu pai. Certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Que tem a ver com a questão das fundações, né? Tem a ver com o efeito do fundador.
Então, eu imaginava que a minha fundação árabe pudesse ter tido origem em algum tipo de história que tem a ver com a minha família materna e, na verdade, tem a ver com a minha família paterna, né? Que aí eu não consigo recuperar a informação em virtude do meu pai já ter sido falecido, né? Uma alternativa seria, talvez, obter DNA das minhas tias, mas é meio difícil, porque as minhas tias têm mais de 80 anos e elas moram lá em Portugal, teria que ir lá pedir para elas coletarem, e não sei se elas se disponibilizariam, né? Então eu vou perguntar para elas se elas se importariam de fazer isso. Mas aí é uma questão de efeito do fundador, né? É legal quando quando a gente vê esses mapas de brasileiros, né? Que não é no meu caso que tem a minha origem toda antes eu nasci no Brasil, mas a minha história ela vem do que aconteceu em Portugal, né? Mas é legal quando você pega, por exemplo, a genealogia de brasileiro, né? Que aí se encontra DNA de indígena e a pessoa nem sabe que tem índio na família, porque provavelmente teve alguém que teve lá produzido descendente com algum indígena, né? Normalmente mulheres, né? Indígenas que foram capturadas. Então tem umas coisas muito doidas aí. No meu caso, não tem tanta variação. O que mais me deixou surpreso mesmo foi esse DNA de origem árabe. Certo? Entenderam esse exemplo, pessoal, de efeito do fundador? Uma dúvida, comentário? Entendi, professor. Depois você vê lá com as suas tias se dá certo. Tomara que... Mais. Uma é mais boazinha que a outra, vamos ver, né? Sei lá. Mas como elas são muito idosas, eu não sei não se elas vão se disponibilizar, né? Vamos ver. Bom, pessoal, então, agora a gente vai ver algumas consequências da deriva genética, né? A deriva, ela é um processo evolutivo que, a priori, reduz variabilidade, tá? A gente não espera que populações que estão evoluindo sob a ação de deriva apresentem aumento de variabilidade genética. A gente espera o contrário, que se há deriva genética, há redução de variabilidade genética. E essa redução, ela ocorre ou por perda de alelos raros, né, ou por depressão endogâmica, que tem a ver com a questão, né, do cruzamento entre parentes, exposição de alelos letais, ou depressão exogâmica, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses três exemplos. Quando há perda de alelo raro, o que acaba acontecendo é que reduz o número de heterozigotos, certo? Os alelos raros, eles ajudam a compor heterozigotos. E aí a gente viu, né, na aula passada, inclusive a aula prática sobre isso, né, que a heterozigosidade é um índice que a gente utiliza para avaliar variabilidade e capacidade evolutiva de uma população. Então, a perda de alelo raro reduz a heterozigosidade e aumenta a homozigose. O aumento de homozigose reduz a capacidade da população em responder às mudanças evolutivas. Porque se os alelos são iguais, quer dizer que uma mudança ambiental, provavelmente aquele alelo ele não vai responder, ele não vai oferecer algum tipo de adaptabilidade àquela mudança ambiental, né? Além disso, há a expressão de mutantes excessivos deletérios, né? Que é a exposição de alelos letais, que a gente vai falar mais sobre isso na depressão endogâmica, e normalmente quando há um aumento de homozigose, pode ter redução do vigor médio e da capacidade de produção de descendente, certo? Então, se a população experiencia deriva genética por muitas gerações, e aí a gente tem que pensar em populações pequenas, né, sofrendo mais esse efeito. Então, tem todos esses impactos evolutivos, né? A curto prazo, né, essa perda de alelos raros, ela não é muito significativa. Porém, a longo prazo, ela pode levar à extinção das espécies, porque justamente os alelos raros, eles podem fornecer algum tipo de adaptabilidade na mudança ambiental, certo? A segunda questão que é a depressão endogâmica, né? Então, a questão da reprodução entre parentes tende a expor alelo recessivo, que é ter algum tipo de efeito deletério ou efeito letal, né? Populações pequenas tendem a manifestar isso de forma mais intensa. Então, essa população do laboratório, nós ficamos super preocupados em perder a população, porque, imagina, a gente tinha uma população que tinha, sei lá, 200 indivíduos, e reduziu para 10, né? Então, o que acabou acontecendo que os descendentes desses 10 indivíduos, eles passaram a cruzar entre si. E aí a chance de alelo letal ser exposta é muito grande. E aí, só para vocês terem uma ideia, quando essas populações, né,
eu obtive no primeiro momento, eu pegava a fêmea, né, e botava no meio de cultura, e aí eu usava os descendentes, né, dessa fêmea para produzir as linhagens, para poder fazer o estudo do meu pós-doc. E aí, só para vocês terem uma ideia, para cada localidade, eu fundei 20 isolinhagens, 20 populações. Hoje, eu fiz isso em 2018, tá? Em 2021, eu não tenho nem 10 isolinhagens mais. Então, vejam que em pouco tempo, aquelas 20 que eu tinha fundado, que a minha ideia era produzir a isolinhagem, extrair o DNA, e aí conseguir ter DNA suficiente para poder fazer as análises genéticas, né? E aí, depois desse tempo, uma boa parte das populações elas foram perdidas. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha 289 populações. 289 populações. Hoje eu tenho 160. Em pouco tempo, a gente perdeu mais de 100 populações, justamente por causa da depressão endogâmica, tá? Que em laboratório isso é muito comum acontecer. As populações que a gente mantém no laboratório, que essa aí são as populações que eu mantenho na Unesp de São José do Rio Preto, tá? As populações que eu mantenho no laboratório de Uberaba, elas são populações que eu coletei um monte de indivíduos, e o que sobrou eu fundei a população. Então, é um estoque que tinha variabilidade da população nativa. Então, a gente espera que haja menos perda e menos depressão endogâmica, tá? E, de fato, a gente consegue até que manter relativamente bem lá essas populações em laboratório. Certo? Plantas apresentam, né, alguns mecanismos, um deles, por exemplo, é o pólen incompatível, e os animais tendem para evitar, né, isso, eles tendem a migrar e tentar colonizar outras populações, certo? E aí, só que pequenas populações, esses mecanismos são efetivos, que é o que acontece com os leões de Ngorongoro, né? Criação doméstica de animais também leva a isso, né? Tanto é que essas raças, as raças, né, caninas, elas frequentemente apresentam uma série de malformações e problemas genéticos, que geralmente o criador, ele cruza indivíduos que são aparentados, né? Então, por exemplo, Chow Chow costuma ter uma série de problemas de articulação, né? A minha, por exemplo, ela tem 9 anos de idade e ela tem que tomar remédio para artrose todo dia. Todo dia de manhã eu tenho que dar para ela um colágeno, né, que é não colágeno, um composto que tem, que estimula a produção de, ai meu Deus, estimula a produção de cartilagem, e o ômega 3, que é um cofator. Então, todo dia eu dou para ela um comprimido, né, desse estimulante de cartilagem e ômega 3. E ela tem 9 anos, né, quer dizer, um cão de outras variantes não tem esse tipo de problema, né? Aí as diferentes raças, né, raças entre aspas, tá? A gente vai depois, na aula de espécie, a gente vai discutir que a gente não pode chamar as variações de cães de raças, né? Pug tem um monte de problema, Rottweiler também, e aí cada tipo canino desse que foi produzido por seleção artificial, ele acaba manifestando algum tipo de problema. O Chow é um dos que apresenta menores problemas, né? O mais comum é a questão dessas artroses, né, que se manifestam muito cedo, e eles podem ter problema de excesso de produção de... Eu não sei o termo técnico, tá, gente? De ramela do olho. Eu não lembro o nome técnico disso, se alguém lembrar, me ajuda aí, tá? Então, por exemplo, a Missy todo dia, que é a minha Chow, eu tenho que pegar um algodãozinho com água e limpar o olho dela, porque tá cheio de ramelinha e isso pode dificultar a visão dela. Certo? Entender depressão endogâmica, pessoal, os exemplos? Tranquilo, professor. Essa parte é bacana, né? E aí, um outro mecanismo, e ele é curioso, né? É a depressão exogâmica. E aí, no caso, a depressão endogâmica é aquele cruzamento entre indivíduos que são aparentados, certo? Então, são indivíduos similares. A depressão exogâmica é quando indivíduos que têm grande variabilidade genética cruzam entre si. E esses genomas que têm variação, eles podem produzir algum tipo de grau de incompatibilidade, né? Aqui nesse slide eu listo algumas
algumas questões, né? Mas só por curiosidade, aumenta a heterozigosidade, né? Porque geralmente aí a gente está falando de indivíduos que são muito distintos geneticamente, né? Mas essa variação genômica grande entre indivíduos pode reduzir o vigor. Então, pode produzir um efeito muito parecido com o da depressão endogâmica. Então, como que a gente consegue encontrar nessa depressão exogâmica? Quando a gente cruza, por exemplo, indivíduos de subespécies diferentes, né, ou de populações muito distintas. Eu até estou com vontade de orientar um trabalho, como a gente tem indivíduos de Fortaleza e indivíduos de Santa Maria, eu tenho muita curiosidade para testar, né, se há depressão exogâmica quando a gente cruza, por exemplo, machos de Fortaleza com fêmeas de Santa Maria, e o contrário, né? Inclusive, se algum de vocês tiver interesse em fazer alguma iniciação científica desse tipo, né, me procura, porque eu estou precisando de aluno porque eu tenho muita curiosidade. A gente tem lá as populações e eu tenho curiosidade para testar a depressão exogâmica, né? Eu pensei em testar com Fortaleza e Santa Maria, e Cuiabá e Aracaju. Sabe, pegar o extremo norte e sul e extremo leste e oeste, para ver se dá diferença, né? Mesmo porque a hipótese que a gente tem é que os aprianos indianos, ela colonizou de formas, são rotas de migração diferentes, né? Então, a rota de migração que levou, né, a produção dos indivíduos do litoral e do nordeste foi uma, e aí você tem a nossa hipótese que a rota de migração que produziu esses indivíduos, né, de Cuiabá, Santa Maria, foi uma outra rota. Então, são duas rotas de migração distintas, então há uma distância temporal também grande entre essas populações, né? Tenho muita curiosidade para testar, para ver se tem algum tipo de grau de depressão exogâmica, né? E aí, consequências disso, né? Pouco adaptado ao local, porque ele vai ter característica de uma e de outra, e aí não é adaptativo para nenhuma das duas coisas, né? E há uma tendência de prole estéril ou pouco fértil. E aí eu queria justamente testar isso, né? Se a gente cruza indivíduos, né, de Fortaleza com Santa Maria, se há redução na produção de descendentes, né? E se também há a questão da variação genética, que a gente tem lá os dados genéticos de Fortaleza e os dados genéticos de Santa Maria, se tem efeito, né? Se tem um efeito nessa variação. Ela é mais rara porque, na verdade, vejam, né, para a gente poder ter uma depressão exogâmica na natureza, isso é algo que muito dificilmente vai ocorrer, né? Mas em laboratório a gente consegue testar, porque eu consigo cruzar indivíduo de Fortaleza com Santa Maria, mesmo que no mundo real isso provavelmente não vai ocorrer, né? Porque como que vai vir moscas de Fortaleza que vão migrar para Santa Maria ou vice-versa, né? É um tipo de depressão menos estudada que endogâmica, justamente por esse motivo que eu falei para vocês, né? A chance de ocorrer é menor, e ela é mais comum em espécies vegetais do que animais, em virtude da questão da proliferação do grão de pólen, tá? E aí, 3 exemplos, né, de depressão exogâmica. Então, por exemplo, imagina que tem lá um hipopótamo que é adaptado à savana, e um outro hipopótamo que é adaptado à floresta, né? A savana é grande e a floresta é pigmeu. Cruza esses dois, vai produzir um indivíduo que tem tamanho médio, né? Um indivíduo de tamanho médio, ele não é adaptado nem à savana, nem à floresta, certo? Então, acaba esse cruzamento entre indivíduos com fenótipos extremos, vai produzir um indivíduo com fenótipo médio, que há uma característica que não é adaptativa a nenhum dos ambientes. Então, ele tende a ser eliminado, né? A gente pode pensar isso no nível molecular, né? Então, imagina, por exemplo, que o gene amarelo aqui desse micro-organismo, ele atua sobre o gene preto e confere adaptabilidade ao mercúrio. Então, quem tem preto e amarelo apresenta uma adaptabilidade a mercúrio. Quem tem o gene verde, o alelo verde ao invés do amarelo, tem adaptabilidade ao cobre. Só que quando tem um cruzamento desses indivíduos, os 2 genes vão ser interrompidos. Então, não tem adaptabilidade nem ao cobre e nem ao mercúrio. Roberta, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Pode falar, Roberta. Eu abri sem querer, desculpa. Tá. Tudo bem, sem problema. E aí, por fim, pessoal, um outro
evento que acaba sendo um pouco mais comum é a hibridização, né? Eventualmente, algumas espécies podem cruzar entre si e produzir descendentes férteis, né? No caso, por exemplo, do leão e do tigre. O leão e o tigre podem cruzar entre si, pode produzir o ligre, que dependendo do sentido do cruzamento, ele pode ser, o descendente pode ser fértil. Certo? Geralmente eles são inférteis, mas pode ser fértil. A hibridização talvez seja o exemplo mais estudado e conhecido de depressão exogâmica. Certo? Pessoal, tudo bem com a depressão exogâmica? Sim, professor. É muito legal. Então, assim, a gente viu três consequências aí da deriva genética, né? Perda de alelo raro, a depressão endogâmica e a depressão exogâmica. Certo? E aí nós vamos passar, porque lembra que eu falei para vocês, a gente vai, nessa aula, discutir 3 tipos de aleatoriedade. A aleatoriedade genética, que foi o que a gente discutiu até agora, a demográfica, que a gente vai falar rapidamente agora, e a ambiental, que vai ser o último tópico da aula. Em relação à aleatoriedade demográfica, é analisado principalmente variações relacionadas à taxa de nascimento e de mortalidade. Certo? A aleatoriedade demográfica ela pode estar relacionada a alguma variação temporária na taxa de crescimento populacional. Eu dei alguns exemplos para vocês na aula de hoje, né? Então, por exemplo, populações tendem a perder tamanho populacional dependendo da estação do ano, então isso pode ocorrer, né? Obviamente que o efeito nessa redução de tamanho, então, por exemplo, agora a gente está vivenciando um período de seca maior do que o esperado, além das queimadas. Então, isso reduz o tamanho populacional. Obviamente que se for um tipo de organismo que as populações tendem a ser muito numerosas, o efeito tende a ser menos efetivo do que se for uma população menor. Provavelmente, na Univerde, várias espécies de insetos que apresentavam populações pequenas deixaram de existir na Univerde, né? Inclusive, eu estou orientando o TCC, a gente está analisando que vocês, eu acho que vocês nem tiveram contato com a Univerde, né? Porque vocês já entraram na faculdade com remoto. Na Univerde tem uma mata nativa, né? Tem uma mata ciliar e uma mata nativa. Inclusive, a gente acaba, o Wagner usa bastante para aula prática, a Taberini também. E essa mata, o que aconteceu? Ela passou por queimadas sucessivas ao longo de vários anos. Só que tem uma questão bem curiosa lá. Tem tipo uma estrada, né, que foi construída justamente para que os carros pudessem circular dentro da Univerde, e aí uma parte da mata, ela está queimada, e a outra parte da mata não está, porque essa estrada, ela serviu como uma barreira contra fogo, uma barreira de fogo, né, e aí tem um aluno que eu estou orientando no TCC agora, inclusive se vocês tiverem disponibilidade, ele vai defender dia 24 de novembro, e ele está analisando a variação demográfica de Zaprionos nesses 2 fragmentos, né, e também a variação genética, para ver se tem diferença. A gente ainda está com o experimento em andamento, mas a gente espera encontrar diferenças, né? São 2 áreas que estão uma do lado da outra, e a gente espera que tenha diferença em virtude dessa questão da queimada, né? Aí, quando for mais próximo da defesa dele, eu aviso para vocês, que eu acho que vale muito a pena. Obviamente que esse tipo de aleatoriedade demográfica acontece em população de todos os tamanhos, mas o efeito também está de população pequena, né? Já falei para vocês que a gente espera que a taxa de nascimento seja igual à taxa de mortalidade, se a população tiver em equilíbrio, né? Mas a gente espera que ocorram flutuações, né? E populações pequenas apresentem flutuações aleatórias que são mais efetivas. Eu acho que algumas espécies foram extintas, né? Mas acho que não tem nenhum levantamento nessa mata, né? Anterior às queimadas. Então, que a gente consegue, na verdade, avaliar o que tem agora e talvez comparar esses 2 fragmentos, né? Para verificar se houve redução de variabilidade num e manutenção no outro, né? Mas aí, quando a gente analisa uma espécie, só o que a gente consegue avaliar é para aquela espécie. Certo? Bom, pessoal, entenderam a questão da aleatoriedade ambiental, a aleatoriedade demográfica? Tem a ver com essa questão da flutuação do tamanho populacional. Certo? E, por fim, a aleatoriedade ambiental, que tem a ver com, principalmente, interações ecológicas
e catástrofes naturais, né? Estou citando para vocês a questão da queimada, né? A queimada é um problema sério aqui para a gente, mas a gente tem um efeito da seca também, né? Esse ano, particularmente, eu até preciso fazer um levantamento da pluviosidade dos últimos anos, mas eu acredito que esse ano talvez seja um dos anos com menor pluviosidade dos últimos anos, porque eu me lembro que setembro já voltava a ter chuvas, né? Nessa época do ano, antes da primavera começar, já começava a ter chuva. E esse ano, nem sombra, né? No caso da letalidade ambiental, está relacionado, né, tanto a eventos que tem a ver com a questão, né, de catástrofes, né? Então, essa questão da variação climática pode interferir nos tamanhos populacionais, disponibilidade de alimento, né? Então, por exemplo, esse ambiente seco, ele tende a reduzir alimento de várias espécies, né? Porque várias plantas não conseguem sobreviver, e as plantas são a base, né, das cadeias alimentares. Pode haver mudança de taxa de predação e competição, principalmente em virtude da introdução de espécies invasoras, também mudança em locais de preparação de ninhos, né? Além disso, catástrofes naturais, né, como enchentes e queimadas, muitas vezes catástrofes que são provocadas pelo homem, né, mas vamos chamar de natural, tem um efeito sobre o crescimento populacional, e aí há uma tendência de todos os indivíduos da população serem afetados da mesma forma, né? Então, se há uma enchente de um rio ou a queimada de uma determinada área, a população que está ali ela vai estar igualmente sujeita aos efeitos daquilo, né? Daquele evento, seja enchente, seja queimada. Certo? E aí um exemplo de letalidade ambiental é o que acontece com os pandas, tá? Os pandas, eles se alimentam basicamente de bambus. E os bambus, eles não têm um período de florescimento, né? Tipo, o bambu vai florescer de janeiro a março. Não é assim que funciona. Dependendo da idade do indivíduo, né, do bambuzeiro, ele vai produzir flores ou não. E basicamente os pandas, eles se alimentam dessas flores ou dos brotinhos novinhos, né, dos bambus. Como a variação do florescimento e da brotação dos bambus é aleatória ao longo do espaço, né, o que pode acontecer é que em determinadas áreas haja um predomínio, né, de bambus que oferece alimento para pandas e outras áreas menos. Então, o que vai acontecer é que, ao analisar as populações de pandas, a gente pode encontrar populações maiores e populações menores, a depender, né, do estado dos bambus daquela área. E se por acaso os bambus forem extintos, os pandas são extintos também, certo? E não é à toa que o símbolo da WWF, né, que é uma ONG, né, ambiental importantíssima há muitos anos, é justamente o pandinha, né, o símbolo da WWF é o pandinha, certo? Bom, pessoal, aqui eu coloquei, na verdade, esses exemplos que eu citei do Nhongorô, tá, eu retirei desses artigos aqui, tá? E aí eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. Tranquilo, pessoal? Professor, por mim Sim. tá tranquilo, sim. Beleza. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar no grupo do WhatsApp, tá? A gente está com 2 monitores agora, os meninos se apresentaram. Vocês também podem me procurar, tá? Sem problema nenhum, mas se eles se sentirem mais confortáveis em procurá-las, também tá tudo certo, ok? Eu vou terminar a aula de hoje agora. Eu sugiro que vocês aproveitem talvez o tempo para tentar responder a pergunta, né? De efeito do fundador lá da disciplina, que aí é menos uma coisa para vocês fazerem, vocês aproveitem esse horário para isso, né? Só uma sugestão. Né? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu encerro a atividade de hoje. Assíncrona, pelo menos, né?